Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no meu querido podcast, uma oportunidade de falar de gestão com propósito. E hoje, meu querido amigo, parceiro, meu psicólogo, o palestrante, empresário aqui da cidade de Irecê, Lucas Deotti, seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, meu irmão. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje. Conversar sobre a vida, conversar sobre gestão, sobre propósito e gestão com propósito. Vamos junto. Com certeza, meu irmão. E aí, acho que eu já começo trazendo aquilo que hoje me faz pensar e ser diferente. Não existe um CNPJ forte com CPF fraco. E foi a frase que começou a transformar minha vida de um ano para cá. E você é um camarada que vem me acompanhando nesse processo de maneira muito assertiva. E o que é que você acha dessa frase, meu irmão? Quando você me fala isso, eu trago o sapato, né? Você já foi numa loja e viu um sapato muito bonito, confortável? Confortável não, muito bonito. E aí quando você coloca ele no pé, você vai tentando ajustar, e aí você vê que aquela beleza não consegue suprir a necessidade daquele pé. Então, os primeiros passos que você dá já aperta. Então, não adianta a capa ser bonita e por dentro não ter essa essência que supre as necessidades. O CPF, o CPF forte, ele é essa capa. Né? O CNPJ forte é essa capa. Só que o CPF é o que sustenta essa capa. É o que faz ter essa sustância, essa força. Então não adianta a gente cuidar do que está ali aos olhos do outro sem cuidar daquilo que está invisível, que é a parte real da vida, que é Com, o ser, né? Você. com certeza, meu irmão. E assim, a minha mudança começou justamente numa estruturação como essa. Ouvindo um empresário que hoje eu considero uma das referências que eu tenho hoje, Leonardo Castelo, da 300 Franchise. Né? Hoje um camarada tem uma impulsionadora de franquias e é um empresário de renome. Hoje eu não falo nem nacional mais, eu acho que já a nível mundial. E ele vinha muito forte com esse processo de que não tem como você fazer de uma forma e querer apresentar uma outra. Você não. É tipo, quando você fala daquilo que você vive, é muito mais fácil. Você não tem como falar o seguinte: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não funciona mais. Manda quem pode e obedece quem tem Jesus. Não existe Não mais funciona. isso, meu irmão. O nosso cérebro ele foi programado para captar incongruência. Você pode falar bonito, você pode, mas se a primeira incongruência que a gente percebe, a gente já não leva mais em conta aquela pessoa. Ah, ali é o impostor. Então é muito importante que a gente viva e sinta o processo. E eu trago aqui Deepak Chopra, já ouviu falar? É um médico indiano. Ele escreveu muita coisa sobre autocura. E uma das coisas que ele fala é: o médico ele precisa passar pelo processo de cura para poder curar verdadeiramente. Sim, Ele precisa sentir a sensibilidade de quem está ali passando por ele para que ele olhe como se fosse ele. E acho que isso também é congruência, né? Você se permitir criar essa empatia. Esse lá, o que, que o outro está precisando, o que, que o outro está sentindo. O que, que você acha da frase ame o outro como a si mesmo? é um princípio fundamental que, digamos assim, se você for analisar o pé da letra, ele substitui os outros 10 mandamentos disponíveis dentro da operação. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E aí eu vou te trazer um fato, cara. Quando eu era jovem, fazia faculdade em Juiz de Fora, eu via todo dia passar um cara descalço carregando um carrinho. E, e aí eu vi um tênis que eu tinha lá, bonito, robusto. Falei, vou dar para esse cara. No outro dia ele passou, mesmo horário, eu desci, deixei o tênis, falei, cara, fica com o tênis, aproveita aí e tal. Ele agradeceu, foi embora. No outro dia, o cara passou descalço. Aí eu, pô, o cara não tá usando o tênis, bicho. Aí eu desci lá, falei, e aí, vai perder o tênis, o que aconteceu?
Ele falou, ô, meu amigo, desculpa, mas eu vou ser sincero. Eu troquei nesse radinho aqui, ó. Que esse tênis iam me roubar rapidinho. Meu pé já tá calejado. Eu não preciso desse tênis, mas eu agradeço porque me valeu o radinho. Eu tava precisando ouvir música, tava precisando, sabe, levar um pouco mais de alegria para os meus ouvidos. E foi. Eu fiquei um pouco chateado com o cara, porque ele não aceitou o meu presente da forma que eu queria. Então é como se eu me colocasse no lugar dele, dentro da necessidade dele, sem entender a real necessidade dele. Então, amar o outro exige muito da gente essa sabedoria de entender a necessidade que o outro tem naquele momento. Senão, eu vou amar o outro como eu quero ser amado. E aí gera conflito. O Sim, radinho era muito melhor do que o sapato para ele, né? com certeza, cara. E aí a gente entende até quando a gente fala de um processo de conselho, né? Porque assim, em alguns momentos as pessoas, não, eu vou lhe dar um conselho, mesmo às vezes sem você pedir. E normalmente eu vou fazer uma crítica construtiva. Eu falei, construtiva pra quem, É. né? Porque assim, o interessante do conselho, eu vi o camarada que é o Thiago Rocha, quando eu tive a oportunidade de fazer o método IP lá em Portugal com ele, e ele falava assim, o conselho é você falando com o seu eu do passado para transmitir um conhecimento que já lhe alicerçou e gerou um repertório. Então, hoje eu consigo falar de gestão de empresas, porque eu sou diretor de 5 empresas, então eu sofri as dores do empresário, de começar sem conhecimento, de ter um direcionamento para isso, de ter uma orientação para isso. Então, quando alguém me pergunta sobre gestão, eu consigo utilizar as minhas experiências anteriores dentro de 5 nichos de negócios diferentes, variando entre mineração, pré-moldados, construção, restaurante, hub tecnológico, e trazer com as minhas experiências anteriores aquilo que foi positivo e aquilo que nem tanto, que às vezes pode servir para você ou não, Perfeito. porque o seu repertório, dentro do seu repertório, às vezes eu falo de uma experiência que eu tive, que normalmente não foi uma experiência que você teve. A experiência que você teve é um outro repertório que vem lastreado com outras experiências, com outros processos, que o que fez sentido para mim pode não fazer sentido para você. Ter vivido de formas diferentes, em contextos completamente diferentes, e ao mesmo tempo experiências que podem se somar. Tem um pensador que diz que o ser humano ele nasce vazio e ele se complementa com outro ser humano. Eu acho que é por isso que a mentoria hoje é tão forte, porque você aprende com quem fez, com quem vivenciou. E ele te ajuda, não com uma receitinha, mas com uma prática que fala assim, ó, esse caminho aqui talvez funcione. Esse caminho aqui pode dar melhor. Então a pessoa corta caminho baseado numa pessoa que realmente tem congruência e vivência. E acho que isso eu concordo plenamente com esse contexto, porque é o seguinte, hoje eu estou fazendo parte de 5 masterminds diferentes, né? É a Tati De Angela, com mentoria Império, é o Sales Club, que é considerada a maior comunidade de vendas hoje do Brasil, é o Rafael Marcos com a Build, e é a Vanguarda AI com o Jorge de inteligência artificial. E a gente entende que as melhores práticas estão no mercado. Por exemplo, o Sales Club tem mais de 300 máquinas de vendas que já foram implementadas em grandes corporações do Brasil. Então Sensacional. ele vem com um histórico de repertório que já passou por várias dificuldades diferentes, várias problemáticas diferentes e faz com que a gente consiga encurtar o caminho. Sim. E aí eu lembro da conversa do Rafael Lassans, que é o mentor lá do Sales Club, que ele fala com relação ao processo de growth marketing, né? E não só o processo de growth aplicado ao marketing em si, mas o growth nada mais é do que metodologia de testes, aonde você, na curva de growth, você não é uma curva exponencial. Ela é uma curva que você vai subindo, a cada degrau, você vai tendo eh, pequenas evoluções em função de tudo aquilo que você testa. Porque eu acho, você acha,
meu querido Bruno, acha. Cada um acha de uma forma. Sim, Entendeu? Então, às vezes, aquilo que eu acho, pra mim é uma verdade. Inclusive, pode ser absoluta. Mas pro camarada que tá lá na frente, pode não fazer o mínimo sentido. Então, teste. Veja como é que a internet vai receber, como é que as exatamente. coisas vão acontecer, como é que as pessoas vão receber essa Sim, informação sua, para ver se realmente faz sentido para elas também. exato. Isso me lembra o conselho da mãe minhoca para a filha. Você conhece? Não? Não. Não. A mãe minhoca chegou para a filha dela e falou assim: Minha filha, perigosos são os passarinhos. Não se preocupe com os tigres. Enquanto isso, o coelhinho do lado ouvindo e balançando a cabeça. É verdade. Então, nós temos que adaptar a realidade e a verdade de acordo com o nosso público, com o nosso sistema, com aquilo que nos cerca. Então, a gestão em si, ela tem um corpo sólido e ela vai funcionar, por exemplo, na construção, muita coisa vai funcionar no instituto, né? E vai precisar também dessa adaptabilidade para que eu faça rodar de forma sólida no instituto. São ajustes, né? Ajustes adaptáveis. E é interessante quando você fala sobre isso, porque, por exemplo, a gente está preparando agora um material de planejamento estratégico. E a gente fala assim, beleza, é um material de planejamento estratégico que a gente vai providenciar o planejamento estratégico de 5 empresas, de 5 nichos empresariais completamente diferentes. Quer dizer, alguns se complementam, mas entre uma pedreira e um restaurante, a gente entende que É, tem algumas nuances diferentes, né? sim. Mas missão, visão, valores fundamentais, Isso, é a base, né? in- indicadores de gestão, os KPIs, metodologias ágeis de processo, né? Quando a gente fala de ferramentas de identificação de negócio, de planejamento estratégico, que independente se a gente está falando de um restaurante, se a gente está falando de uma clínica, né, Sim. psicológica, se a gente está falando de uma pedreira, ele tem assuntos em comum que são fundamentais para o desenvolvimento Para o de um desenvolvimento. empreendimento de maneira assertiva. E é aí que entra a expertise do líder para fazer com que essa gestão rode de uma maneira encaixada. Essa liderança que faz com que o ser humano se torne um indivíduo que pode gerar coisas dentro dessa gestão. Então eu Sim, sei como é que funciona a personalidade de um, eu sei onde eu vou alocar esse para esse lugar, né? E essa expertise vai ajudando e fazendo com que essa gestão ela fique fluida, né? E ecológica, digamos assim. quantas vezes você já ouviu as pessoas dizer para falar assim, rapaz, eu prefiro trabalhar com bicho do que mexer com gente. Gente, hoje é um negócio muito difícil. Você já ouviu isso algumas vezes O no seu consultório, tempo já, né? todo, o tempo todo. Inclusive esposas falando do marido, né? Porque é um conflito. A gente lida com a diferença de uma maneira muitas vezes indiferente, ao invés de se apropriar disso como uma possibilidade de soma. O ser humano, ele cria essa verdade absoluta e não abre o ouvido para poder entender a perspectiva do outro. É aquela Saber história. ouvir. A gente chama isso na filosofia de heteromania. Eu preciso de uma receitinha pronta e eu sigo aquilo sem pensar e adaptar para a minha vida. E aí eu frustro. E aí o que eu faço? Eu condeno aquele que fez a receita. Eu começo a criar pré-conceitos, ideias. E eu generalizo a ponto de não abrir minha cabeça para aquilo mais. Eu acredito que um dos maiores males da humanidade é a ignorância, é a arrogância, digamos assim. Por quê? É o sujeito que ele acha que já sabe e não se permite aprender absolutamente nada. Então ele deixa de ajudar mais, deixa de ser ajudado. E aí aquela pessoa ela fica num lugar inacessível. E quando esse indivíduo entra numa empresa, aí ele tem um grande potencial de atrapalhar os outros a ficarem, né? Ali, atrapalhar os outros e puxar para que fique como ele. Então, a liderança, a gestão, elas precisam estar sempre atentas. Como é que eu puxo uma pessoa que está aberta realmente a crescer, a se desenvolver e a ouvir? Eu acho que é uma necessidade básica, saber ouvir. Ele colocou um contexto de liderança que eu achei muito assertivo quando ele diz o seguinte:
quando ele fala que ele coloca uma analogia a um gestor, a um maestro. Porque você vê uma sinfonia, você tem vários instrumentos completamente distintos que tem que entrar no momento certo, na hora certa, para você conseguir a sinfonia perfeita. E um líder hoje ele é isso, porque ele tem que identificar hoje pessoas com perfis às vezes completamente distintos. Você tem encontro de gerações, uma classe XYZW Hiper Mega Power Zord Desse junto com, jeito. junto com a geração. Eu tenho colaboradores de 65 anos Você e eu tenho imagina. colaboradores de 18. E agora imagina esses dois trabalhando juntos dentro da Um tá no mesma fax, o operação. outro já tá Entendeu? Um tá no fax, o outro nem sabe o que é fax, que ele nunca viu um fax na vida dele. Entendeu? desse jeito. E você está convivendo com questões geracionais completamente distintas dentro da mesma operação. Então, a probabilidade de conflito É se enorme, né? torna muito maior, concorda comigo? Sim. E é onde entra essa cultura, né? De ouvir, de troca, de dar voz, é o famoso empowerment, né? Eu consigo, dentro da minha realidade, entregar a minha perspectiva, dar ideias de crescimento e testar, sem crítico. É o famoso brainstorm, né? Sentar na mesa e falar Eu, aquela tempestade de ideias eu sem costumo censura. chamar de toró de parpite. O Faz pessoal lá de sentido. Minas lá gosta muito desse sentido, né? É uma analogia que eu acho muito interessante, é uma maneira diferente de falar. E eu tenho uma história muito interessante quando a gente fala de brainstorm ou toró de parpite, porque não existe ideia boba. E às vezes, quando eu trabalho com essa metodologia, eu normalmente sou o cara que dou as ideias mais idiotas, que é para poder desbloquear as pessoas que estão participando É. do procedimento. É o medo do ridículo, né? Da rejeição. Isso a gente aprende na escola, pequenininho, naquela cultura de "Durr", não tá falando errado, faz uma pergunta idiota. Então é uma ruptura de um padrão, Sim, porque o adulto ele sente como aquela criança lá atrás. Então, quando você cria esse ambiente favorável, onde eu posso ser ridículo, eu posso dar uma opinião, né, e acrescer isso, falar, pô, legal, bacana, talvez isso não se encaixe agora, aquela pessoa ganha espaço. sim, sim. Esse contexto de, em alguns momentos, o encontro de gerações dentro de uma mesma organização e o impacto que isso causa no processo de gerenciamento. Então, como você falou, a empatia é de você se colocar no lugar do outro, enxergar como o outro enxerga e entender que às vezes ele vem com experiências distintas, com processos distintos. Eu lembro quando a gente começou o Comunicador Fora da Curva e eu conversando em casa com a minha esposa e a gente falando sobre a questão do processo de comunicação, Sim. né? Eu não consigo falar com a minha esposa da mesma maneira que eu falo com o meu colaborador, porque às vezes ela vai falar, você tá gritando comigo. Eu não tô não, meu amor, é impressão sua. Mas você, às vezes, você está dentro de um ambiente de operacional, de fábrica, a postura que você fala é outra, Sim. né? Às vezes você tem um arquétipo, né, de líder, de processo que você precisa para poder gerar um direcionamento em função disso. Já dentro de casa, com a patroa, já tem que ser mais uma questão mais aconchegante, que é para poder o cara não ter um problema, né? Foi pela beirada. É, mas é essa comunicar, O corpo fala. perfeito, o tempo todo. Antes da boca abrir, o corpo já está anunciando. E é a mão que transpira, é o olho que pisca, é o olhar que não fixa. Então você vai lendo, vai aprendendo a entender os sinais. Porque o que parece arrogância, às vezes, é uma baita de uma timidez, uma insegurança, uma Ansiedade. ansiedade, um perfeccionismo. Então a pessoa fica ali na dela. E dar voz para essas pessoas é realmente colocá-las num lugar de pertencimento. O ser humano hoje ele tem necessidade de se sentir comum a outro, porque fica naquela fragilidade. Eu estou deslocado, eu me sinto sozinho. E a empresa, cara, a gente passa quantas horas por dia longe da nossa família ali construindo uma família. Não é só um fazer, uma função, é um pertencer. Sim, E quando a gente consegue reconhecer isso, colocar a pessoa no devido lugar com uma importância,
as coisas também fluem mais e rendem mais, tanto para o empresário quanto para aquele que está ali, né, trabalhando e dedicando tempo para a família e para a empresa. O judeu, ele é interessante que ele fala que a gente costuma dizer que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. O judeu, ele fala que dinheiro é vida. Então, se você tem um salário de R$ 10.000 e você comprou um celular de R$ 10.000, ali foi um mês da sua vida. Por isso que um dos maiores crimes é você roubar algo de alguém, que é como se você estivesse roubando o tempo dela. E é dentro de uma empresa, você ensinar que o tempo dela ali é muito importante, que ela pode crescer e fazer valer ainda mais, é muito importante. Né? Sim. É muito importante. E aí a gente vê, inclusive, dentro do processo de desenvolvimento pessoal das pessoas dentro das organizações. Porque uma coisa que eu percebo também hoje dentro das minhas empresas é que assim, a gente nunca vai encontrar pessoas prontas para nenhuma empresa, né? Porque às vezes, eu vou até ser um pouco mais específico. A gente trabalha com mineração. Quantas minerações tem na cidade? Né? Quantas plantas de beneficiamento tem igual a minha? Para mim encontrar um operador de beneficiamento que detém o conhecimento necessário para operar a minha planta do jeito que ela está hoje, não tem como. Esse camarada ele vai ter que chegar, ele vai ter que passar por um board, ele vai ter que passar por um desenvolvimento, ele vai ter que passar por um acompanhamento para que ele consiga performar dentro do processo. Sim. Então, hoje, e eu acho que nem só hoje, eu acho que desde sempre, as empresas não tinham essa preocupação maior e hoje está começando a ser mais intenso. Sim. Toda empresa que pensa em crescer, que pensa em evoluir, ela tem que se estruturar numa organização de construção de conhecimento. Porque, por exemplo, agora a gente está implementando, a gente estava com a plataforma e agora a gente mudou, agora a gente foi para a URH, que é uma plataforma de desenvolvimento de pessoas. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o próprio CEO da empresa e a gente discutindo alguns contextos, porque ele é parceiro lá do Sales Club. Nos Estados Unidos hoje, as empresas ela têm uma média de treinamento de 4 horas por mês. Na empresa Na dele empresa. é 4 horas, no mínimo entre 4 a 6 horas por semana. E aí ele falando da expectativa de quanto o treinamento e o direcionamento desses profissionais fez com que a empresa viesse alcançando índices históricos de crescimento e de evolução constantemente. E o modo e a importância que a construção do conhecimento dentro das organizações faz com que as organizações cresçam e evoluam de maneira exponencial. As pessoas costumam dizer que conhecimento é poder. Agora, eu acredito que isso, né, que é criar um hábito, que é educar, isso sim é poder. Por exemplo, eu sei que fumar pode me matar, então eu tenho conhecimento, mas eu fumo. Eu não me educo para parar de fumar. Então a educação, ela vai muito mais além do que o conhecimento em si. Ela puxa o conhecimento para a prática, para a ação. Sim, E esse movimento de ensinar, de treinar, de criar o hábito de aprender, a pessoa leva isso para o resto da vida. É um conteúdo, o aprendizado é um conteúdo que, além dele absorver, ele multiplica, ele desenvolve outros, ele inspira outros. Uma pessoa que não teve o hábito de estudar, por exemplo, eu era um aluno, eu vou dizer que porra, eu estava falando sobre isso hoje, eu era um estudante medíocre. eu, meu amigo, se um professor do ensino médio me vê na rua, ele atravessa. Eu digo que quando minha esposa chegou a querer ser, viu, que ela começou a conhecer as pessoas, falou, você é o quê? Rapaz, você que vai casar com o Breno, rapaz, Não você tenha faça isso, juízo. não. Esse menino dá nó em pingo de éter. Breno, Pula esse... essa fogueira, minha filha. Não vá nesse negócio, não. Pois é. E hoje apaixonado pelo conhecimento, pelo aprendizado e pela cultura de levar conhecimento, né? Pra você ver. Torná-la ação. Então, isso é educação, bicho. Você mudar, né, o seu formato durante a vida e ajudar outras pessoas a mudarem o seu formato, tanto dentro da empresa quanto na sua casa. Sim, Isso é educação. sim. E às vezes a gente percebe assim, por exemplo, alguns assuntos que não são nem inerentes àquela própria operação. Uma coisa que eu achei interessante, até palavra do nosso parceiro lá do URH.
Em alguns momentos você tem alguns conhecimentos, por exemplo, camarada, educação financeira, pessoal. Ah, mas o camarada não é do financeiro. Não, mas no sistema tem um curso de finanças pessoais. Pô, se o camarada tá devendo, tá preocupado, tá de cabeça quente, ele vai conseguir chegar no trabalho tranquilo e calmo para poder exercer um processo interessante? Por quê? Porque a cabeça dele não vai estar boa, irmão. Exato. Entendeu? Então, às vezes, são conhecimentos complementares que vão facilitar a vida do indivíduo, que não estão diretamente relacionados àquela função que ele exerce, mas vão trazer paz. Exatamente. E é aquela história, meu amigo. Você falou do problema financeiro. E esse é um dos maiores males que consome a cabeça do homem. Do homem que lidera o lar, do homem que tinha sonhos, né? Há 10 anos atrás eu queria aquilo e ver que não alcançou. É um endividamento. E isso foi falta de educação. O ser humano ele não aprende a lidar com o dinheiro. Vira tabu, né? Falar de dinheiro com a esposa, com o filho. E a gente precisa levar isso adiante, porque senão fica algo muito distante e perigoso, né? E Fabrício? aí a gente fala sobre vulnerabilidade. É isso aí. Não, Às vezes as pessoas não querem se demonstrar frágeis, porque acham que precisam ser aquilo que elas não são para uma sociedade que não entende o que que é. E às vezes, inclusive, as mídias sociais. Hoje as pessoas vivem uma realidade que elas não vivem. Elas apresentam a realidade que elas não vivem. sabia que o homem ele comete suicídio muito mais do que a mulher? O homem ele já tem esse estigma desde pequeno que tem que ser homem. Homem não chora. Homem não pede ajuda. Resolva seus BO. Então, você vê uma criança de 5 anos de idade ouvindo do pai, seja homem. E isso ensina a gente a carregar fardos sozinhos e cair sozinhos. Às vezes você tá ali, você perde a paciência, você grita com uma pessoa que você ama, mas ninguém vê que você talvez esteja mais machucado do que aquela pessoa. Você só não foi educado a falar de você e a falar por você. Você tem que dar voz às outras pessoas, mas você acaba perdendo a voz. Sim. Então essa vulnerabilidade ela é fundamental para que você sangre no lugar certo também, né, onde você vai encontrar curas, esses tapas vazios. Saber pedir ajuda. Fundamental. Isso dentro de casa, com os amigos, dentro da sua empresa. Precisa. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um colaborador e a gente batendo um papo, um estagiário, né? Meu sobrinho. A gente estava preparando algumas. Ele é estudante de engenharia de software e aí virou nosso estagiário. E aí a gente está modulando um software interno de gestão de processo. E a gente conversando, ele falou: Porra, Brenão, mas é porque a gente acabou não conseguindo falar. E eu falei: Sim, velho, e faltou o quê? Algum dia você me mandou um zap e eu não respondi? Não. Eu falei, algum dia você me perguntou alguma coisa? Não, porra, mas eu não quis incomodar. Eu falei, pô, mas eu preciso que você me incomode. Porque o que acontece? Imagina, se você tivesse sentado, tivesse tido essa reunião há 15 dias atrás, você passou 30 dias trabalhando num processo que faltou essa comunicação de hoje, que os últimos 15 dias de trabalho teu, tu jogou fora. Por que isso? Porque basicamente ele falou, tem uma ferramenta do sistema que eu estou utilizando uma linguagem de programação antiga porque tem essa ferramenta aqui que eu não consigo botar na linguagem nova. Eu falei, e se a gente tirar essa ferramenta? Para depois a gente buscar outra. Então resolve meu problema. Eu falei, então faz isso. Aí, se eu soubesse disso antes, eu não tinha perdido Ah, 30 dias de trabalho. Eu falei, tu perguntou? Então, às vezes, as pessoas preferem fazer errado do que isso. chegar e perguntar, é assim mesmo que faz? E entra aquilo que a gente estava falando do ridículo, né? O medo do De se ridículo. expor ridículo. Exatamente. Eu acredito que nós não somos onipotentes a ponto de dar conta de tudo Sim, e impotentes a ponto de não dar conta de nada. sim. E encontrar sabedoria, né, desse meio termo, fala, cara, eu posso levar essa solução aqui, Breno, o que que você acha disso? Breno, eu não sei como resolver isso. Velho, você
Ganha tempo. Vamos buscar a solução junto. Eu Exato. estava falando hoje, inclusive, com a psicóloga de Breninho, que a gente falava o seguinte: hoje nós estamos na época de saber perguntar, e nós não fomos direcionados a isso dentro da nossa estrutura educacional. E eu contemplava isso, inclusive, conversando com ela, eu disse o seguinte: eu fui criado, e eu acho que hoje as escolas ainda têm essa metodologia de ensino, onde você tem ali na frente o detentor do saber e do conhecimento, que ele vai estar questionando os outros e você é obrigado a ter a resposta certa na hora certa. Exato. Só que você não é treinado a perguntar. Você é obrigado a saber responder. Mas hoje, ainda mais com o advento da inteligência artificial, o importante é saber perguntar. Porque a informação está disponível. Antigamente você tinha uma dúvida. Eu, na minha época de escola, eu ia para Barça. Você chegou a estudar na Barça? A Não. coleção da Barça. Então eram os livros desta largura, que eram as enciclopédias. Hoje em dia, eu boto um óculos de inteligência artificial e pergunto: Hey, Meta, me fale sobre isso. E aí ele me conta tudo, irmão. Acesso à informação. Todo mundo hoje tem. E é por isso que as escolas estão enfrentando esse grande desafio de encantamento. Porque eu consigo saber isso, obter informação muito fácil. Mas ficar 50 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas na frente de alguém que passa a informação, esse interlocutor, sem gerar emoção, não me retém. Sim, Então, o aprender hoje, ele precisa de emoção. sim. E é aquela coisa gostosa, quando você aprende uma coisa nova, você fala, porra, velho, como é que eu não pensei nisso antes? E não podemos esquecer, junto dessa inovação da inteligência artificial, que o ser humano ele continua sentindo, pensando, né? Agora ele só não vai precisar fazer um trabalho duro. O pensamento ali, ele vai vir pronto, as ideias vão vir prontas, mas quando você for colocar em prática, lembra das emoções e de como você vai cativar e ensinar uma pessoa, porque aí você não vai poder robotizar muito, né? Com certeza. E, inclusive, eu falava com ela hoje sobre isso. Assim, hoje eu estava vendo uma pesquisa que diz que a inteligência artificial hoje, uma das 50% da utilização do GPT hoje, é utilizando o GPT como um psicólogo para fazer sessões de terapia. As pessoas conversam com a Foram inteligência vetados, foi artificial vetado, viu? como se estivessem conversando com o psicólogo, tá Já entendendo? pensou, meu irmão? Mas o que acontece? A inteligência artificial não vai ter a sensibilidade. Ele detém um conhecimento, mas ele não detém a sensibilidade para poder sentir Exato. e o corpo fala. Porque ao As mesmo tempo que eu tô incongruências, falando, né? não, entendeu? Exatamente. Você tá bem, mas a sua cara. Quantas vezes você olha para uma pessoa que você pergunta, e aí, como é que você tá? Não, eu tô bem. Mas você vê que a pessoa não tá bem. Igual chegou o de hoje, meu irmão. E aí, dormiu bem? Quer um abraço? Entendendo? Deixa eu lhe dar um abraço aqui, porque Sim. às vezes, tá Pega o entendendo? Vem celular. pra cá, deixa eu lhe dar um abraço pra ver se você fica melhor, entendeu? Porque Faz às vezes diferença. você fala que tá bem, mas você não tá bem, irmão. E o corpo fala. Exato. Então a inteligência artificial ela não vai sentir isso. Não vai. Tem muita coisa que não vai ser substituída. Sim, E é interessante, né, bicho? Que eu tava conversando com o Clary sobre palestra, sobre mentoria, sobre o ao vivo. E isso vai ser um grande diferencial hoje, né? sim, A pessoa que sobe no palco e faz ao vivo. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje cria tudo. Você sim. tá ali, você abre o seu Instagram, você já duvida, será que esse vídeo é É real real ou não é? Então ou é não dá inteligência mais para artificial? ver e crer ao mesmo tempo. Você vai duvidar daquilo. Mas no ao vivo, não. No ao vivo, o cara ele vai ter que trabalhar a gestão emocional dele, técnicas para retenção do público, uma forma de ser interessante e ensinar ao mesmo tempo. É por isso que a educação ela precisa dessa reforma também. Sim, E, e o que mais vai ver, igual o Érico Rocha. Érico Rocha sim, é um cara expertise, né, com a expertise tremenda no digital. Mas sim. onde ele mais vende? É no evento presencial, né? Junta ali 3.000 pessoas e solta um pitchzão, né, para depois dar continuidade no digital. As pessoas não podem perder essa habilidade de se conectarem com as outras, porque senão, meu amigo, elas vão desperdiçar um grande tempo e depois vão colocar a culpa na máquina. O digital ele escalona a operação,
mas o que realmente vende é a conexão. E quanto mais eu tenho estudado o processo comercial, a gente percebe que o que vende são as relações. Você compra de quem você confia, você compra de quem você admira, você é atendido pelos profissionais que você respeita, que Perfeito. geraram autoridade, que geraram. Então, pensou em Brita, pensou em Breno, da RM Mineração. Entendeu? Pensou em bloco, pensou na XRM. Isso. O velho da van. Entendeu? Sim. O amarelinho É, da CIMED, né? Então, gera conexão com o público, gera desenvolvimento. E assim, as pessoas gostam de entender que atrás de um CNPJ existe uma pessoa, ninguém compra de um CNPJ. As pessoas querem saber, ó, se der merda na pedreira, eu ligo para Brenão e ele resolve. Se der problema no bloco, eu ligo para Brenão e ele resolve. perfeito. Entendeu? Se der um problema no móvel planejado, eu ligo para Brenão e ele resolve, entendeu? Exato. Porque você tem essa conexão com as pessoas. E você consegue É. fazer a diferença no que tange isso. E o que as pessoas precisam entender é que isso também é aprendível. Eu consigo aprender a criar conexão, aprender. Sim, Ah, Lucas, eu sou tímido pra caramba. Tem técnicas de rapport que você desenvolve, que sim. você consegue colocar isso em prática e modelar sua personalidade. Porque não é só a comunicação e que você é super carismático, daqui a pouco você fecha e não quer. Não, você consegue aprender a gostar de gerar essa conexão e não ficar só no seu mundinho tão introspectivo e fechado. Você pode se tornar um comunicador fora da curva. Basta você se assessorar dos profissionais que detêm um conhecimento para isso, né? Inclusive, eu Exatamente. tive a oportunidade de participar numa mentoria com o próprio Lucas e a minha querida Clarissa. Clarissa, grande cheiro, claro, uma pessoa, né, que eu detenho a minha admiração e meu respeito. E era interessante que era eu e minha esposa do meu lado, a gente participando dos momentos de mentoria e entendendo a importância do processo de comunicação, Sim. não só com os colaboradores, não só com a nossa família, do corpo fala, de saber como falar, para quem falar, como falar, do estereótipo qual o termo? Me passei, do gestor, do processo em si de Sim. comunicação de maneira cada vez mais assertiva, para que você consiga ser entendido. Não é o que você diz, é o que a pessoa entende do que você Exatamente. falou. Exatamente. Nós temos essa responsabilidade de fazer o outro entender. E é por isso que entra aquela questão da pergunta também, né? Sim, Se eu não sei as suas necessidades, eu já começo a traduzir você, eu vou traduzir baseado no que eu acho e não no que você disse ou me mostrou, sim, né? Então é muito importante trabalhar a comunicação também para se criar esse vínculo dentro dos seus. O que que a gente vê hoje, Breno? Eu lidero uma empresa, eu lidero, né, uma indústria, mas em casa eu não tenho o mesmo respeito. Eu não consigo liderar e conduzir, por quê? Porque eu não faço parte. Eu sou um desconhecido, eu sou um estranho, eu não sei qual é a música que meu filho gosta, eu não sei a falta que eu faço para minha esposa. Então fica ali um mundo muito perfeito, eu sou bom para quem está do lado de fora e ao mesmo tempo o desconhecido para quem está dentro. Por isso que os pais muitas vezes são muito amados, porque eles são os objetos de desejo dos filhos. Eu não conheço, eu não passo tanto tempo, eu não. Então eu quero aquilo que me falta. Né? E as mães são a privadinha dos filhotes, né? Ah, quem briga aí e tal, quem faz, quem coloca no lugar. Então esse aprendizado de comunicação e de liderança andam juntos. sim. Né? E essa congruência que a gente falou no início, eu aplico aquilo que eu prego para ter o respeito. Eu vou fazer um vídeo com meu filho futuramente, que é, eu vou colocar ele de surpresa e vou falar, ó, filhão, o papai vai contar a rotina dele aqui pra galera, pros seguidores, tá bem? E eu vou contar um monte de mentira. Aí vocês vão Você vai olhar observar a pra cara reação dele. dele. O papai chega ó, de manhã cedo, o papai já lava a louça, já leva você na escola. E aí vocês vão ver a reação dele. Ele vai me desmentir Na com bucha. certeza, porque ele sabe que o que eu falo para o outro precisa fazer parte de uma verdade que é de dentro de casa. E uma das coisas que a gente ensina lá dentro é a menor mentira já é uma grande mentira. Então você
tenha essa sabedoria de falar a verdade independente da consequência. Independente da consequência. Porque é a forma mais justa de você conquistar a confiança de quem está ali com você. Eu tava conversando com a esposa isso, inclusive, hoje. Eu já me atrasei, marquei pra almoçar. Eu nem foi nem almoço, tinha um psicólogo hoje de Breninho, e aí eu tinha que chegar lá 11 horas, quando deu 20 para as 11, ela, cadê você? Eu falei, já tô saindo de Lapão. Ela, tá saindo, eu tô ouvindo o carro. Eu falei, exatamente, eu tô saindo, subindo a ladeira aqui da Toca Hub, porque é o seguinte, pode ter certeza que eu não minto, independente do mundo, nem pra ganhar dinheiro, entendeu? Porque Sim. você vê os caras, não, eu tô chegando, tô na esquina, e o cara tá aqui em Lapão dizendo que tá na porta de casa. E é uma besteira simples, às vezes que um. Perde a confiança. Pra quê? Pra quê? A mentira ela tem vários objetivos, né? Ou ganhar respeito, ganhar autoridade, evitar punição. Sim, Só que ela tem a perna curta, né? Aquela história, ela exatamente. cai. E quando cai, meu amigo, para reconquistar ali a confiança. E fica feio. Tu já foi pego na mentira já alguma vez? Que o cara olha assim, o cara fica com a cara mexendo, buscando assim. Meu irmão, eu conto uma história dessa, meu irmão, que foi a última mentira da minha vida. Foi, a gente foi pra conferência nacional de meio ambiente em Brasília. E aí, dentro dessa brincadeira, os meninos acabou a conferência, os caras, bora ali tomar uma cerveja. Eu falei, você vai arrumar problema com as mulheres. Que nada, pô, só uma cervejinha. Bora. Aí, resultado, tinha uma casa de eventos, né, de música sertaneja que ficava na frente do centro de convenção. Bora ali tomar uma cerveja. Eu falei, bora. Saímos de lá, eu, Ari e o parceiro lá de. Os três delegados da Bahia que estavam participando da convenção de meio ambiente. Chegamos lá, entramos, sentamos, tomamos cada uma 3 cartas de cerveja. Só que, meu irmão, eu casado, o Brodinho casado, Ari solteiro na época, mas assim, todo mundo desconcertado porque não estava acostumado a sair sem as esposas. Ficamos no canto, tomamos 3 cervejas cada um. Tá entendendo? Falamos, vamos embora, que isso aqui não é bem pra nós não. Bora. Aí depois chega o gaiato e fala assim, rapaz, mas não vamos falar pra mulher que a gente teve aqui não, porque nós vamos arrumar um problema pra nós. Eu falei, tá bom, então tá combinado os três. Ninguém fala nada. Beleza. Aí o bonitão aqui, que não tinha costume de mentir, nunca mentiu, pega o quê? Os comprovantes e bota no bolso. E vem pra casa. Beleza. Aí minha mulher, detetive nata, né? Ela chega e quando chegou em casa, eu arrumando minhas coisas, meteu a mão no bolso. Falou, oxi, 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 oxi. Ele me disse que não Aí vem tinha aquela saído. pergunta capciosa, né? Onde é que ele tava? Aí, meu irmão, minha mulher, se não fosse enfermeira e mãe, era detetive da Polícia Civil. Se perguntou, você já sabe que ela sabe, né? Meu irmão, aí pior não é nem isso, ela foi maldosa. Ela pegou o comprovante, entrou na internet, descobriu onde era, ligou pro Brodinho que tava comigo. É bonito, viu? Quer dizer que o Breno me falou que vocês foram lá, tomaram a cerveja, Saiu de voltaram. Ele ainda, X9. inclusive, ainda pagou a conta sua e dele. Entendeu? E rapaz, tá vendo aí como o Breno não mente pra você? Verdade, foi isso mesmo. E pá, não sei o que. Aí quando eu cheguei em casa, ela olhou pra minha cara assim, ela falou: é bonito você, né? Foi pro restaurante, nem me falou. Eu falei: eu? Inocente. Eu não. Ela falou: foi sim. Eu falei: é impressão sua. Né? Ela falou: e agora, se eu lhe apresentar esse comprovante aqui, você faz o quê? Eu falei: eu mudo de versão. E aí o cara fica com a cara mexendo, brother. E aí daquele dia pra frente eu falei: você pode ter certeza que independente do quanto doa a verdade, não existe mais essa possibilidade de menor que seja faltar com a verdade. Entendeu? Então a vida ensina. Entendeu? Então foi por um Sim. motivo simples, uma besteira. E não tinha nem necessidade nenhuma de ter mentido, porque não fez nada demais. A gente sentou, tomou 3 cervejas e foi embora. E eu tenho certeza que, como já teve outros momentos de eu estar viajando, falei, amor, vou tomar uma cervejinha com os amigos. Como hoje, na época que eu bebi, não tinha problema nenhum. Mas aquela preocupação e vira uma bola de neve, um papapá, e aquela dor interna, e aquele. Tu é doido. Uma mentira sempre vai puxar a perna da outra para poder se sustentar. Só que aí caem as duas. Principalmente o homem, porque o homem é a memória de peixe. Exatamente. E, pô, rapaz, minha mulher, brother, ela lembra da camisa que eu tava vestido no dia que ela me conheceu. Se eu perguntar o que eu tomei de café hoje de manhã, meu
irmão, eu não lembro o nome do povo. Por que vocês acham que o nome do restaurante é meu querido? Todo Por quê, mundo velho? é o meu Porque querido, todo né? mundo é meu querido, minha querida. E aí foi a minha estratégia pra poder lembrar o nome dos outros e não ser deselegante. Sensacional, Né, velho? Porque as sensacional. pessoas chegam pra você, diga Brenão, e aí você. Como é o nome do povo pra Meu poder nobre, responder? meu rei, né? Diga, meu querido, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem com você? Meu, que eu aprendi isso com o professor da faculdade, professor Fábio, da escola. Não sei como é que tá, muito tempo que eu não vejo esse camarada, mas ele chamava todo mundo de esse menino e essa menina. No dia que Esse ele menino, chegou essa na sala, ele menina. falou: "Ó, entenda o seguinte, eu dou aula em 10 escolas, né? Dentro de 20 turmas. Então, cada turma eu tenho 50 alunos. Então, esqueça quando eu vou decorar o nome de vocês. Então, se você é homem, você é esse menino. Se você é mulher, você é essa menina. E já Sensacional. foi, Olha o segue o barco. aprendizado. Perfeito, bicho. E aí foi daí que surgiu o meu querido, né? Peri Bistrô. Então, lembrou, o café da manhã do meu querido tá rolando agora, sábado e domingo. Eu tô vendo lá, bicho. Sucesso. Sucesso. Não é, meu irmão? Sabadão, sabadão tá lá. Sabadão, é. E ainda tem uns parceiros ainda que estão fazendo um som com propósito, né? Então, onde a Legal. gente consegue, além de tomar um café da manhã fantástico, ouvir a palavra, né? E Sensacional. compartilhar da palavra. É muita bênção. E é o tempo, fazer o tempo valer, né? Com Pensar coisas certeza, meu que irmão. realmente agregam e que a gente pode levar para a vida e para a vida da nossa família. Quando você fala da família, eu acho isso que é fundamental, cara, porque assim, a gente acaba tendo uma rotina muito louca, né? Porque hoje você passa, como você mesmo comentou mais cedo, a gente passa, às vezes, muito mais tempo dentro das empresas do que em casa. Quando a gente está em casa, o pouco tempo que a gente está em casa, o filho está dormindo, já tá, você sai cedo, você chega tarde, e às vezes você não acaba tendo muito tempo de qualidade com a sua família. Exato. E hoje eu tento prezar o tempo que eu tô lá com eles cada vez mais, ainda mais depois que eu cheguei do Legendários, que foi uma experiência muito interessante, que eu tive a oportunidade de participar, e aí você começa a dar valor a algumas coisas que você não valorizava tanto. Sim, Né? Acho que quando você sente a falta, você começa a valorizar de maneira mais assertiva. E a experiência, por exemplo, quando eu fiz a primeira viagem de motorhome com as crianças, que eu passei de algumas horas por dia a passar 30 dias dentro de um carro com os três, meu irmão, foi aí que eu comecei a entender meus filhos melhor. é isso aí, Esse ano cara. mesmo a gente fez uma viagem, a gente passou 20 dias colado junto o dia todo. Olha a intimidade que cria, né? E aí eles conhecem e começam a conhecer o pai. É muito, Exatamente. é muito legal ver esse desenvolvimento e entender que você faz parte presente. Nem sempre a gente vai poder estar. Mas uma coisa que eu não acho justo, por exemplo, é eu passar 7, 8, 12 horas dentro da empresa e depois negar meia hora de atenção com meu filho. Sim. Né? Eu atendi todo mundo bem, eu dei o meu melhor, fiz a coisa acontecer, e aí chega em casa, Pega o telefone e me fica no economizo. celular, no Instagram. Quantas pessoas fazem isso? Não é incongruente? Não tem muita lógica, né? Não, não tem, é aquela história, né? Meu filho vai e derruba o copo em cima da mesa, e eu falo, porra, moleque, presta atenção. Aí vem a visita, derruba o copo. Eu falo, não, não, não preocupa com isso, não, A acontece. gente limpa. Incongruência, incongruência. A gente lidera pelo exemplo, a gente Sim. ensina pelo exemplo. Então, essa gestão de tempo, ela é fundamental para que a gente gere um equilíbrio, e o equilíbrio não quer dizer que vai ficar aquela linha reta, né? Esse movimento saudável entre o que tem fora e o que tem dentro de casa, E eles percebem isso de maneira muito assertiva. naturalmente. Meu filho chegou pra mim e falou: meu pai, você é barril. Como assim, meu filho? Eu comentei até com você, né? Na sessão. Falei assim, você deixou de ser um camarada comedor de água, maconheiro, e agora você é um cristão. Eu falei, pra você ver, meu filho, como as pessoas evoluem, tá entendendo? Como as Exato. pessoas crescem, desenvolvem, aprendem com as próprias falhas. E chega um momento em que o Espírito Santo toca no coração e transforma, né? Nova criatura hoje é. Porque você abriu os ouvidos e o coração para isso, né? Às vezes está lá. Você conhece aquela história do camarada que foi fazer uma escalada e na descida ele tem um problema, a corda fica presa, vem uma névoa, ele não enxerga mais nada, e ele começa a pedir: Deus me ajuda, me dá um sinal. E ele escuta aquela voz: corte a corda, meu filho, corte a corda.
E aí ele deixa o tempo passar, não tem coragem de cortar a corda. Ele, por favor, Deus, me ajuda, me ajuda. Corte a corda. E aí depois aquele homem ele é encontrado a 1 metro morto do chão, por medo de cortar a corda. E é isso que acontece com a gente. A gente tem as intuições, a gente sabe o que precisa fazer, mas essa teimosia e essa arrogância, às vezes, essa prepotência, não deixa que a gente dobre os joelhos e escute e acesse essa mudança. E é, como dizem os portugueses, pedra que não rola cria limo. E o ser humano ele precisa ser melhor do que uma pedra. E isso que você fez, Breno, eu acho que serve de inspiração, de exemplo para a maior parte das pessoas que tem, às vezes, o vício até no celular. Sim, O hábito de dedicar o tempo para algo que não agrega em absolutamente nada. É você criar desafios para você. Você sabe o quanto você sangrou e a dificuldade que você teve que enfrentar, sim, né, e o quanto a fé te ajudou a escalar essa sim, montanha, com né? certeza. Então, aí vai ter aquela pessoa, provavelmente vocês escutam, Breno tá doido. Breno só fala disso, Breno só. Então, é aquela história do balde que você me contou, né? Do Do caranguejo, né? caranguejo. Um puxando o outro para dentro do balde. É separar o joio do trigo. Amigo, a gente tem em todo Breno lugar. agora ficou um cara bitolado, só quer saber agora É. de igreja, de trabalho, é um camarada que não bebe mais. Porra, quer dizer que na época que eu comia água, meu irmão, que eu tava bêbado aí pelos cantos, aí é que eu tava certo. Se você é querido, Sem lógica, né, velho? Então, tipo, inclusive eu conversando com o parceiro antigamente, eu encontrava as pessoas antigamente aonde? Nos bares, nas festas, nos eventos. Aí pronto, parei de beber. Agora, na semana agora, novembro, agora vai fazer um ano que eu parei de tomar cerveja. O cara sommelier de cervejas. Fazia cerveja, tinha uma cerveja própria, com o nome Meu Querido. E hoje eu não tomo mais cerveja. Imagina, eu gostava tanto de cerveja que eu fui aprender a fazer e virei sommelier de cervejas. E hoje percebi que a cerveja não me fazia bem. Hoje eu me permito tomar um vinho sim, em momentos especiais, mas acabou aquele vício que eu tinha de parar e tornar evolução, pô. exato. E aí vem aquela ideia de Kant que é liberdade é Fazer você aquilo que não não quer. quer. Exatamente. Liberdade é você fazer aquilo que não quer. Porque se você faz apenas o que quer, você é Ser escravo do seu escravo do desejo. seu desejo. Eu utilizei isso na palestra que eu fiz lá na empresa, um certo momento com relação a isso. Justamente isso. E eu acho fundamental um pensamento desse hoje. Precisamos, porque a ideia de liberdade hoje está muito deturpada. Sim, Deturpada. A gente precisa conter um pouco os nossos impulsos para entender a humanidade que está aqui dentro, longe dessa selvageria, que é o instinto, né? Se eu não controlo o meu pescoço, né? Porque eu vou olhar ali para uma. Se eu não controlo para onde eu vou olhar, como é que eu vou controlar minha mente? Como é que eu vou conduzi-la para um lugar legal, né? Se eu não tenho essa disciplina e essa adultificação de que eu posso ser dono da minha vida, né? E aí eu terceirizo. Ah, mas quem mandou usar isso? Ah, quem mandou fazer aquilo? Quem... O ser humano ele vai se tornando menos autorresponsável, né? sim. Ah, me atrasei por conta disso, fiz aquilo. A culpa está sempre fora de Quem mim. é bom, um ditado que eu descobri lá no Método P. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Porque você sempre vai arrumar uma desculpa, cara. E aí, às vezes, por exemplo, uma coisa que eu aprendi lá também, o pessoal, de vez em quando, assim, em alguns momentos eu começo a fazer um jejum de propósito. Aí eu fico 3 dias, 72 horas sem me alimentar, só água e café. Aí o pessoal falou, rapaz, você é doido, como é que você aguenta ficar 3 dias só tomando água e café? Eu falei, rapaz, quando você percebe que você consegue ficar 3 dias só com água e café, você percebe que você consegue fazer qualquer coisa. Que a sua cabeça é que Muda manda no seu totalmente, né? corpo. E hoje as Segredo. pessoas elas ficam, ah não, porque eu não Precisam de consigo, recompensa. né? A dopamina barata. É fundamental uma recompensa. É aquela história, né? Eu mereço uma cervejinha. Uhum. Eu mereço. Aí vem a ressaca do outro dia. Nunca mais vou beber. Aí no outro final de semana, tá lá na cerveja de novo, repetindo o mesmo ciclo. E sem essa propriedade de dizer não para aquilo. Pô, peraí, deixa eu experimentar outra coisa.
Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha um amigo que ele falou, Lucas, bora tomar um suco? Eu falei, pô, velho, tomar um suco, bicho? Tá me chamando pra tomar um suco? Tomar uma cerveja? Não, vamos tomar um suco. Aí eu falei, que conversa esquisita desse cara. Tá, aí fomos tomar um suco. Velho, foi a melhor conversa que eu tive na época da faculdade. Sobre a vida, sobre futuro, sobre profissão, besteira, sóbrio. As pessoas subestimam a capacidade delas serem alegres, sóbrias. Sim, isso foi uma coisa que eu descobri muito, cara, depois que eu virei cristão. Porque eu nunca vi um povo animado que nem os crentes, irmão. Tá entendendo? Tu é doido, cara. E assim, antigamente eu achava que era impossível você ser feliz sem comer água, pô. Sim. E você percebe que a felicidade é muito além disso, cara. É muito além de você ter a necessidade de se dopar pra poder ser feliz, cara. O lugar mais seguro é onde você pode ser você, são. Sim. Né? Onde você pode ser aceito, Eu são. tô no momento agora que eu tô sem refrigerante. O cara chegou lá, um parceiro lá da mentoria que eu tô participando, eu tava tomando uma Coca-Cola. Ele chegou pra minha cara assim e falou: Você, jovem. Eu falei: Diga, meu querido. Ele: Coca-Cola. Eu falei: O que é que tem, irmão? Ele falou: Não, você é um cara inteligente. Aí o cara já começa logo elogiando, né? Você é um cara inteligente que sabe o mal que Faz esse isso negócio não. É. faz. Vai tomar Coca-Cola, brother. Aí eu olhei pra cara dele assim, já senti vergonha, né? Eu falei: Pois é, irmão, mas é zero. Zero Aí vergonha na ele cara. olhou pra minha, aí ele olhou pra minha cara o seguinte, esticou a mão assim: Bora, 120 dias sem Coca-Cola. Jogou logo 120. Aí eu falei: Porra, velho, 120 dias sem Coca-Cola, meu irmão, dá 4 meses. Eu falei: Não, melhor, 90 dias sem Coca-Cola. Vou facilitar pra você. Eu falei: Rapaz, é o jeito de eu pegar na mão do homem. Pronto, já passei dos 30. Tá entendendo? Eu Foi tô trintão aí. já tô por mais de 30 dias sem Coca-Cola. Vou voltar a tomar Coca-Cola em fevereiro. Em fevereiro só. É, e Bom. sem E refrigerante. zero. Não. Aí eu quero. Aí me interessa. Será se eu volto? Eu acho pouco Não vai provável. fazer tanta falta. E aí eu cheguei em casa pros meninos e falei: Epa, desafio de papai agora. E foi. Eu falei: Ó, Botou no. lá em casa, papai agora entrou no desafio. E vai ficar sem Coca-Cola durante 3 meses. Se Quem papai topa? consegue, vocês conseguem também. Quem topa? Aí Breninho falou: Eu topo. E Pedro falou: Eu também. Eu falei: Pronto. Vamos junto. Então a partir de agora, pô, hoje meio-dia, a gente tá tomando suco. Aí eu já tô perturbando ele. Eu primeiro pedi o suco pra Pedro, falou: Sem açúcar. Aí meu pai falou: Pedro, pô, meu pai também, você já tá, Sacaneando, né? você já tá pegando pesado, velho. Já não basta o cara cortar a Coca-Cola, agora tem que tomar suco de maracujá sem açúcar. Entendeu? Eu tomo suco de limão sem açúcar, café sem açúcar. Então o menino fala assim: Pô, pega leve também, porque senão bagunça. A gente se acostuma com gosto, né? E quando eu fiz o curso de acupuntura, um dos professores lá disse que o brasileiro ele come com os olhos e com cheiro. Sim, E lá na China não, eles comem o que é essencial, é como se fosse o remédio do momento. sim. É o básico, é o necessário, É o é o suficiente. suficiente. E se a gente for parar para pensar, esse trem aqui, né, ó, água, é uma das coisas que mais serve à vida. Ela Sim, não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem cor, né? sim, A simplicidade da água é a coisa que mais nos mantém vivos. Quando você sim. faz o jejum, você não pode ficar sem água. Não pode. O ar. O ar não tem cheiro, o ar não tem cor. E é essa simplicidade que a gente vai perdendo com o tempo. A gente vai buscando coisas muito além pro bel prazer. E eu não estou dizendo que tá errado, mas quando isso vira um excesso, vira uma droga. Sim, E precisa ser manejada, precisa ser adestrada e ensinada para os nossos que estão chegando ali e que vão repetir os nossos padrões. sim. Quebrar gerações, quebrar uma mania geracional. E o pai é o exemplo dentro de casa, né, irmão? Não tem pão de correr. Os filhos, eles se inspiram nos pais. Constantemente. E hoje eu vejo o quanto essa minha mudança tem impactado na vida de meus filhos de maneira positiva. Sim. E eu fico imaginando quanto tempo eu joguei fora, brother. Achando que eu estava correto. Tá entendendo? E hoje algumas pessoas falam assim: Porra, Brenão, você. Fica, a galera tá chateada com você porque você agora não procura mais os seus amigos, quer me encontrar. Dia de domingo eu tô na igreja.
Final de semana eu tô em casa, tô aqui no trabalho, tá Sim. entendendo? Meu querido, pode me ligar. Todo mundo que tem meu telefone me liga. Eu não deixei de existir, estou aqui à É. disposição. Só não frequento mais alguns ambientes que eu acredito que não me cabe mais. Por exemplo, sabe uma coisa que aconteceu depois que eu parei de beber, irmão? Não tenho mais paciência com conversa de bebo. Não tenho, velho. Não tenho mais, velho. Tá entendendo? Tipo, antigamente é porque eu acho que eu tinha paciência porque eu tava bebo também. Sim, Entendeu? sim. E aí eu consegui ouvir conversa de bebo. Hoje eu Aí não você vira a consigo mais, noite. irmão. Entendeu? Então, porra, são as mesas que você senta. Hoje eu tô tendo a oportunidade de sentar em outras mesas e conversar sobre outros temas, sobre outros assuntos. Sóbrio 100% das vezes. Porra, é outro nível É de outro. concepção, de evolução, de pensamento. Continua aprendendo, continua dividindo, continua rindo e ao mesmo tempo aí dentro. Sim. Acho que é Me autoconhecendo parou de fugir, da né, realidade. da realidade. Exatamente, irmão. E isso, cara, é um grande aprendizado, porque quando a gente passa uma vida inteira fugindo, a gente deixa um rastro e não compreende o caminho. Sim, Né? É igual você andar a 220 numa estrada e andar a 60 por hora. A 60 por hora você consegue vislumbrar muito mais a beleza, sim, o seu redor, tomar cuidado com as curvas. Você vive com presença. Agora, se você corre, se você foge, se você está esperando a sexta-feira para poder, né, fazer isso e aquilo, a sua vida ela passou ali, ó, de segunda, terça, quarta, quinta, sem a sua percepção, sem a sua presença. sextou! Exatamente. Aí você vai vivendo em blocos, né, em blocos. E aí passa mais rápido. Ah, o tempo está passando rápido, é porque você não está presente. Isso, porque você não tá vivendo. Às vezes você tá trocando a sua vida por emoções passageiras, né? Fúteis que acabam não lhe acrescentando nada. Em vez de você estar evoluindo, crescendo e transbordando na vida de outras pessoas. Perfeito. E aí a gente entende a felicidade, vem, que acho que é latim, é félix. É latim ou grego? Aí já me pegou. Quer dizer fértil. Então, felicidade é aquele que gera felicidade, aquele que torna o outro também feliz. E isso é que você vem fazendo, que você vem construindo, que a gente também lá no Instituto prega, é isso, é gerar o outro um espaço de pertencimento, de felicidade e de construção dentro da casa e fora da casa dele. E acredito que esse é o propósito do ser humano em si. Se fôssemos sozinhos no mundo, nós não evoluiríamos porque ficaríamos centrados na gente, só nas nossas necessidades. Então a gente Sim. tem a dádiva de ter alguém do nosso lado para poder aprender e dividir e crescer junto. Quando a pessoa lá atrás, quando eu não tinha tido oportunidade de fazer o acompanhamento psicológico, o pessoal falou, rapaz, você tem que acompanhar o psicólogo. Eu falei, eu vou porra nenhuma, meu irmão. Eu vou estar falando da minha vida pros outros. Tá entendendo? E eu, esse cara, você E quer, você quer? pagar ainda Eu para vou isso. pagar pro cara ficar me ouvindo lá, eu sentado no divã, eu sou viado. E era essa a minha. Sim, E aí você. Ignorância, falta de conhecimento, falta de direcionamento. E hoje eu entendo a importância do processo, quanto você me ajudou no meu processo de autoconhecimento, nessa minha transformação, tá entendendo? Porque vai fazer um ano, e vai fazer um ano, vai vai fazer fazer um um ano. ano que eu sou paciente, indico, recomendo e sou fã, tá entendendo? Quem precisou de apoio Tamo junto. psicológico, esse camarada aqui é abençoado. Tá entendendo? E tá falando sobre isso hoje, porque o O cristão, abençoado quando tem ele quer vários. falar. Porque antigamente eu falava, esse cara é foda, mas aí o cara é cristão hoje não pode me falar essas coisas. Então, isso é um vaso do Senhor, entendeu? Glória. Glória. Muito obrigado, meu irmão. Vocês não sabem, velho, o quanto eu me sinto feliz e lisonjeado de ter a oportunidade de estar aqui contigo e batendo esse papo e transbordando na vida de outras pessoas. Que eu tenho certeza que um pouquinho do que a gente fala aqui bate no coração de alguém que tá precisando ouvir ali, né? E é isso. Tenha, peça ajuda. Se você precisar, se você se sentir. Já teve um momento de eu estar em casa e o meu parceiro falou assim, velho, precisou me ligar. E eu ligar, brother. Falar, e aí, meu irmão, ele, aquela palavra de acolhimento, aquele direcionamento. Às vezes é isso que falta. Às vezes é isso que falta. Entendeu? Às vezes é isso É, que falta. Você se colocar
à disposição para pedir ajuda, porque normalmente vai ter alguém. Eu vi um podcast um momento com aquele Guto Galambra, Sim. onde ele falava o seguinte: a pessoa, não, eu lhe liguei, você disse que não podia, eu tentei falar com você, mas você não tinha tempo. E aí a galera colocou um código, né? Porque disse que a pessoa precisa de 8 minutos para poder ela simplesmente sair de um estado de para poder bater um papo e se restabelecer e reestruturar. E a galera falou assim, ó, você tem 8 minutos? Quem é que não tem 8 minutos, porra? Quem é que não tem 10 minutos para poder se colocar à disposição de alguém, de servir, Exato. de compartilhar de alguma forma? E hoje essa é a coisa mais valiosa que a gente tem, que é o tempo e a atenção. Às vezes a gente disputa 3 segundos da atenção do outro. É isso na rede social, Sim, né? E a atenção é o que faz realmente o outro se sentir um pouquinho mais valorizado. E é aquela pitada que falta na vida de muita gente. Se sentir importante para alguém. E sim, eu costumo brincar, Bruno, que pedir ajuda também é uma ação de caridade, porque quando você ajuda alguém, você se sente extremamente bem e importante para aquela pessoa. sim, Então, quando você pede ajuda para alguém, você coloca essa pessoa que está te ajudando num estado de felicidade e sim. importância que ela merece. Falar assim, ó, você é importante para mim a ponto de eu pedir ajuda para você. Então, dobre seus joelhos, peça ajuda, porque você não está dividindo fardo. Você está colocando alguém num lugar de luz na sua vida. E essa pessoa ela vai sentir, às vezes, muito melhor do que você, que foi ajudado. É um processo em que é mútuo, é um abraço. Né? Você recebe e eu recebo. Lá ele. O cara pede o amigo, mas a piada é mais difícil. Meu querido, muito obrigado, meu irmão, Valeu, meu por essa velho. oportunidade de estar batendo esse papo, de estar transbordando na vida de outras pessoas. E aí, ó, não se esqueça, a galera não conhece ainda o comunicador fora da curva. Eu acho que você Sim, podia, né, explicar pra galera o que é o show de bola. comunicador fora da curva e quem quiser ter oportunidade ainda tem essa possibilidade, não tem? E ainda vai ter a Black que a gente vai lançar da mentoria. Tá? Então fica ligado, tanto no meu Instagram quanto de Clarissa e do Comunicador Fora da Curva. A mentoria Comunicador Fora da Curva é um processo que hoje foi remodelado, Breno, para criar produtos. Então a gente monta a sua palestra, a gente estrutura o seu storytelling. As pessoas hoje usam a ferramenta da comunicação sem lapidar esse Sim, repertório. Então sim, é como se eu estivesse batendo num prego com a chave de fenda sim. e eu não acesso aquilo, não tenho um resultado que eu gostaria. Então a gente trabalha o produto. Então, você quer mentorar, você quer trabalhar em palcos, a gente trabalha também a sua desenvoltura, né, trabalhando os arquétipos, as energias arquetípicas, os ganchos de retenção, de atenção, para você manter o público ativo, encantado. A gente ensina você também nessa modulação de voz, como é que eu faço uma senoide emocional. A palestra, ela precisa ser um show. Impactante. Exatamente. Então tem um passo a passo legal de uma entrada límbica emocional, de um processo de desenvolvimento para você ganhar autoridade e um processo de fechamento. E a gente fala de motivar e ensinar ao mesmo tempo. A gente lembra a pessoa das razões dela e ao mesmo tempo educa, ensina e leva algo para ela praticar. Então a palestra ela precisa ter essa variação. Sim, E na mentoria você vai ter 3 meses de acompanhamento, tem essa tutoria, onde a gente acompanha, a gente vai passar dever de casa. Mentoria é diferente de curso, porque você não vai ficar só assistindo, você tem que sim, praticar, tem você que tem que praticar. desenvolver. Se você fica só como espectador, você desperdiça seu tempo. E a gente faz essa seleção também de quem vai estar dentro dessa comunidade e quem entra no comunicador já entra para a comunidade fora da curva. Que lá tem tanto aulas mensais quanto tem outras aulas especiais durante o mês, que ficam todas gravadas. Tá vendo aí? Vou esperar Black Friday pra me adentrar de novo nessa brincadeira, não é não? Vamos junto, meu irmão, Tamo vamos junto, junto. meu irmão. Crescer, evoluir, transbordar. Quem não comunica, se estrubica, igual dizia Didi. Exato. Piscite. Piscite! Muito É isso obrigado, aí. meu irmão. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar batendo essa prosa contigo aqui. E assim, as portas
do meu querido podcast estão abertas para você e eu espero que, se possível, em breve a gente retorne para poder Vamos nessa. falar mais um pouquinho e bater mais um Sempre, meu papo irmão. e compartilhar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão aí assistindo, aprendendo. E se precisarem de qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente vai fazer o melhor possível para poder ajudar, viu? Meu irmão, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Que Tamo Deus junto. abençoe seu dia. Valeu. Meu querido podcast, uma oportunidade de bater um papo com propósito. Deus abençoe o dia de vocês. Até breve.